Pessoal, continuando da última aula, onde eu terminei de apresentar para vocês os comandos, os principais comandos que a gente tem em qualquer linguagem de programação, agora eu vou comentar com vocês um pouco sobre alguns elementos, né, complementares. O primeiro que eu menciono para vocês é sobre uma estrutura de dados, né? Porque até agora a gente viu que podemos declarar variáveis, né, nessas variáveis, de acordo com o tipo que ela representa, você pode armazenar informações, dados lá dentro, né? Números, letras, palavras, enfim. Só que o problema é o seguinte, né? Vamos supor que eu tenha um sistema para fazer sobre um mercado, por exemplo. Então eu vou ter que declarar tantas variáveis quanto a quantidade de produtos que eu vou vender nesse mercado. Isso fica inviável, né? A gente vai precisar de um volume muito grande de variáveis. E aí a primeira estrutura de dados que a gente aprende, mais elementar, são os vetores. E o que são os vetores? Eles basicamente são uma estrutura de dados linear, né? Onde a gente pode armazenar dados. No caso, dados de uma maneira agrupada, né? Então, o que é um ponto importante da gente entender? Vetor nada mais é do que como se fosse, né, digamos assim, ó, uma sequência de variáveis, né, um bloco, um conjunto de variáveis de um mesmo tipo. Então, na hora que a gente declara um vetor, vocês vão ver que a gente declara esse vetor dizendo que ele é de um certo tipo, né? Então, por exemplo, esse vetor aqui ele é do tipo real, porque eu estou guardando valores aqui com capacidade de colocar frações, né? No caso, números quebrados, fracionados. E quais são os principais elementos para a gente entender aqui a manipulação de um vetor? Bom, primeiro, eu vou declarar ele dizendo, daqui a pouco eu mostro como a gente faz isso em código, né? Mas a gente declara ele dizendo qual é o tipo do vetor. A gente diz o nome do nosso vetor, assim como a gente tem o identificador da variável, nós temos o identificador do vetor. E aí, como é que a gente acessa essas posições? Ah, sim, e na declaração, além de eu dizer qual é o tipo, o identificador, eu vou dizer qual é o tamanho desse vetor. Nesse caso aqui, esse vetor ele tem uma capacidade total de 6 espaços. Por que 6? Né? A gente vê aqui que a gente tem 6 vãos que eu desenhei aqui. Então a gente tem capacidade de armazenar, nesse caso aqui, o que seriam 6 notas de alunos, no caso. Né? Bom, e aí como é que a gente usa o vetor depois de ter declarado? A gente usa por meio desses índices, que representam as posições do vetor. Então veja bem, né, nesse caso aqui, a nota 5 está armazenada no índice 0. Então eu vou fazer uma atribuição para essa posição com o valor 5. Deixa eu passar para a próxima posição que a gente vê como é que a gente faz uso do vetor aqui. Ó. Deixa eu só limpar isso aqui. Aí. Então olha só, nesse ponto aqui eu estou declarando o meu vetor. Então perceba que eu estou colocando que ele é do tipo real, o meu identificador, né, ou seja, do mesmo modo que eu tenho um nome para a variável, eu tenho um nome para o vetor, e estou dizendo qual é a capacidade que ele tem. Então notem, né, que aqui eu declarei um vetor do tipo real com capacidade de armazenar 6 dados, né, 6 informações. E declarei também uma outra variável aqui que eu chamei de média. Então como é que eu estou usando o vetor? Olha aqui, ó. Eu faço, do mesmo modo que a gente usava o nome, né, o identificador da variável para receber o valor, a gente usa aqui o identificador do vetor. Só que a gente precisa informar qual é o índice que a gente quer usar para poder guardar, né, qual é o índice que eu vou usar ali para poder guardar aquela informação. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando o meu vetor na posição 0, né, então eu estou acessando esse índice aqui, e estou armazenando o número 5 lá. Estou pegando o meu vetor na posição 1, né, no meu índice 1, e estou armazenando a nota 7. Então, se eu fosse calcular a média entre essas duas notas aqui, eu vou usar o vetor exatamente como eu fiz aqui na hora de atribuir os valores. Então, a minha variável média vai receber o resultado da conta, do cálculo, que é o valor que está armazenado no meu vetor no índice 0, mais o valor que está armazenado no meu vetor no índice 1, né, ou seja, seria aqui 12,
e o resultado disso dividido por 2. Então, a gente armazenaria, em média, né, o valor 6, resultado dessa conta. O que é o ponto importante da gente lembrar aqui? Né? Então, lembra que eu expliquei para vocês na aula sobre variáveis, que quando a gente tem lá a nossa memória, né, aqui é o espaço de memória que a gente imagina aqui do computador, quando eu tinha uma variável lá, né, vou chamar aqui de variável 1, não é um vetor, né? Variável 1. O sistema operacional vai lá, verifica a questão da memória, acha um espaço disponível e essa variável 1 me leva lá para aquele lugar da memória para eu poder colocar um valor qualquer lá, como por exemplo o número 1, uma variável aqui no caso do tipo inteiro. Agora vamos supor que eu também faço aqui uma declaração, né, mas agora de um vetor, tá? Do tipo inteiro, que eu vou chamar aqui de vet, e eu declarei ele com capacidade de 5. Então, portanto, eu vou ter um índice de 0 até 4. Como é que ocorre a reserva do espaço aqui na memória? Isso é um ponto bastante importante. Lembra que o sistema operacional, ele reserva, né, dependendo do tipo da variável, ele reserva um certo número de bits aqui. Então, por exemplo, geralmente, a maioria das linguagens de programação reservam 4 bytes para um número inteiro, para representar um número inteiro. Então, se eu estou reservando aqui, né, dentro do meu vetor aqui, eu estou pedindo para reservar um vetor com capacidade de 5, isso significa que ele vai reservar um espaço contínuo de memória, tá? Tentei desenhar aqui um espaço contínuo, né? Aonde caibam, né, 5 espaços de inteiros. Então, ou seja, esse mesmo era para ser do mesmo tamanho desse quadradinho aqui, né? Imaginando que esse quadradinho, por exemplo, represente 4 bytes. Então, a gente tem 4 vezes 5, né? Ou seja, 20 bytes ao todo para poder reservar ao todo de memória que vai ser ocupado para poder reservar espaço para esse vetor aqui. Né? Então, aí a gente sabe que esse vetor ele leva aqui para a primeira posição desse espaço contínuo. Então, quando a gente diz, né, vou acessar o vetor na posição 0. Acessar o vetor na posição 0, o que ele faz? Vetor é o nome da minha variável, né? Variável do vetor. Então, é como se ele me levasse para o início desse espaço contínuo aqui. Como eu quero o índice 0, então, automaticamente já é aqui. Ótimo, beleza. Agora, e se eu tento acessar vetor no espaço 2? Ixi. Aí, 2. Bom, a gente sabe que o índice ali, o primeiro é o 0, depois o 1, depois o 2. Como é que funciona, né, o acesso à memória? Vetor leva lá para aquele espaço da memória onde começa aquele espaço contínuo. Como eu quero o índice 2, o que ele faz? Ele desloca, né, ele sai aqui do início e desloca 1, 2. Então ele vem bem aqui. É por isso que ele consegue pegar o valor, né, ou armazenar o valor dessa posição. Tá? Então, assim, de uma maneira um pouco simplista, eu deixo para explicar isso mais tarde para vocês, provavelmente estrutura de dados, para a gente entender como acontece essa alocação de memória, mas o que é fundamental vocês terem em mente aqui? Que quando a gente está trabalhando com vetor, o espaço de memória que é reservado lá, né, na memória do computador, o sistema operacional faz isso para a gente quando ele começa a ler o nosso programa, é um espaço contínuo. Inclusive, se eu pedir para reservar um vetor com um tamanho extremamente grande, onde eu não tenha memória suficiente, o meu programa ele nem começa, porque na hora que ele tenta reservar aquele espaço de memória e ele vê que não tem memória suficiente, o sistema operacional não executa o programa e avisa que não há memória suficiente para executar aquele sistema. Tá bom? Bom, então beleza, até aqui o que a gente viu? A gente viu que quando a gente trabalha com variável, a gente reserva um espaço para poder guardar a informação. Quando a gente trabalha com vetor, né, a gente tem uma estrutura linear, né, onde eu tenho a possibilidade de guardar vários dados em cima de uma mesma estrutura.
Aqui que é um ponto bastante importante que a gente tem que raciocinar, né? Tem que pensar. Veja só, como eu tenho uma estrutura sequencial agora aqui, ó, nesse caso aqui do exemplo que eu desenhei, a gente vai até o índice 4, percebam que eu posso usar uma estrutura de um laço para poder percorrer essa estrutura aqui, não é verdade? Porque como eu sei a capacidade do meu vetor, eu posso criar um laço, por exemplo, ó, um para, né? Eu posso pedir um para de uma variável i que começa em 0, eu vou simplificar aqui porque escrever aqui é ruim, e vai até 4, incluindo 4, né? Então, para uma variável i, começando em 0 e indo até 4, o que eu posso mandar fazer? Eu posso mandar leia o quê? Leia, eu chamei meu vetor aqui de vet, então leia vet na posição i. Olha só, se eu fizer um laço para com esse comando aqui, ó, né? Então lembra, i vai de 0 até 4. Então o meu i começa valendo 4. Então quando eu faço o comando leia vet na posição i não está valendo 0, então ele vai pedir para o usuário informar um valor e a gente vai inserir esse valor aqui, né? Aí eu termino. Aí o meu i, por conta do meu laço para, vai ser incrementado de 0, né? Vamos colocar aqui para a gente lembrar, e já foi 0. Então, como a gente passou pela primeira iteração do laço, a gente volta, o i vai ser incrementado para 1, né? E a gente roda de novo o comando, leia vet na posição i. I está valendo 1, então a gente vai pedir o usuário informar um valor e armazena no índice 1. Aí a gente termina o laço, volta para cá, o i é incrementado, passa a valer 2. Então 2 está dentro do intervalo de 0 a 4. Então beleza, a gente volta, executa o comando leia vet na posição i. I está valendo 2, então a gente coloca o valor 2 aqui, né, na posição do índice 2 do vetor. Aí o i incrementa, vai para 3. Então executa o comando leia no vetor na posição i valendo 3. Então a gente armazena um novo valor e coloca no índice 3. E aí finalmente i valendo 4, está no intervalo, beleza, roda, executa o comando leia no vetor na posição i valendo 4. Então aí a gente lê o novo valor, termina, incrementa o i para 5, aí agora passou do intervalo, então termina, né, e aí a gente continuaria o programa a partir daqui. Então vejam que quando a gente tem uma estrutura linear, né, a gente consegue fazer uso dos laços, como é o caso do vetor, a gente consegue fazer uso dos laços para a gente poder processar, né, fazer o uso dessa estrutura de uma maneira mais prática, né, que vai permitir, por exemplo, eu ler de uma maneira bem fácil todas as notas dos alunos, por exemplo, ou armazenar todos os valores dos produtos de uma venda no supermercado, né? Então, essa estrutura de dados elementar, que são os vetores, ela é bastante usada, né, muito útil em vários sistemas que a gente desenvolve, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou conversar com vocês sobre uma outra estrutura, né, que já é bidimensional, que são as matrizes. A gente se vê lá. Até mais.